Shalom, shalom, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso pod.com show de entrevista, né? Esse espaço, como eu falo, esse espaço é um espaço onde a alegria do Senhor é a nossa força e a sua graça é que nos mantém de pé. Hoje, como prometido, nós temos uma pessoa muito especial que nós trouxemos para falar um pouco do encontro com Deus, esse encontro maravilhoso que ele disse que teve com Deus, e a gente está aqui com ele hoje e nós vamos já chamá-lo. Mas antes eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos aqui debaixo de uma atmosfera sobrenatural, né? Quero agradecer a Deus por a oportunidade que Ele está nos dando de poder falar um pouco do amor dele através desse podcast, tá bom? Quero agradecer a equipe de mídia que tem trabalhado nos bastidores aqui para tornar esse sonho possível. Quero dizer para você que esse sonho é um sonho que nasceu no coração de Deus e nós estamos aqui fazendo esse trabalho para glorificar esse Deus maravilhoso que tem feito maravilha na vida de muitas pessoas e do nosso convidado de hoje também, tá? Quero que você compartilhe esse podcast, tá? Assista na sua rede social, compartilhe com seus amigos, que você compartilhando, você estará ajudando a divulgar esse trabalho. Quero agradecer a SpeedNet, que é Speed Internet, que é a nossa patrocinadora aí principal, tá? Quero agradecer ao pastor Moisés, a pastora Dila, né, ao pessoal todo da equipe aqui que está nos auxiliando nesse trabalho, nesse projeto, tá bom? Oi pessoal, como ele acabou de dizer, eu sou a Egla. Eu sou o Ribamar, esqueci até de falar. É um prazer estar aqui novamente com vocês, ter novamente a companhia. Pra gente é um prazer, né, estar aqui. E o desejo da gente é que, assim como nós aqui, né, a cada entrevista, somos edificados através do testemunho, da vivência de cada um, que cada um de vocês também possa também ter essa edificação, tirar algumas dúvidas que às vezes a gente tem, compartilhar da experiência de cada uma das pessoas que estão aqui conosco. Ah, bem. Eu vou fazer uma perguntinha para você. Você já falou com Deus hoje? Não? Se você ainda não falou, ainda há tempo de você conversar com Deus. Ele está bem pertinho de você, desejoso de você abrir a sua boca e falar um pouco com Ele, tá bom? Fica a dica para você. Nunca deixe um dia sem falar com o seu Pai, com o Papai do Céu, tá? Ele tem esse desejo de ter essa comunhão conosco, né? Com o homem de forma geral, tá bom? Então faça isso, tá? Tira um momentinho aí para você bater um papo aí com o Papai do Céu. Agora, tá bom, então vamos conversar aqui, vamos chamar aqui o Nilson, camarada que Deus tem feito coisas tremendas na vida dele, teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada. Vem pra cá, Nilson! Amém, glória a Deus. Queria agradecer pelo convite de participar desse podcast. É muito bom a gente contar o testemunho da gente, o que Deus fez, o que Deus transformou a vida da gente. E eu quero dizer para você que a transformação só depende de você. Se você se entregar para Deus, Ele transforma a sua vida. É que a gente vivemos de escolha, né, meu irmão? Edilson, a primeira pergunta que eu queria fazer, quer dizer, muitas pessoas te conhecem, né, aqui na cidade. Sim. E eu queria saber como era que era esse Nilson antes de ter esse encontro com Deus, como você fala, né, que teve esse encontro com Deus. Sim. Como é que era esse Nilson aí antes, essa pessoa do Nilson antes de ter aceitado Jesus Cristo? Queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória. Egla e Ribamar, eu sou um homem que sou recente, eu sou novato na vida cristã. Eu tenho 6 anos de vida cristã. Eu tenho 53 anos de idade. Mas eu passei a maioria da minha vida num mundo totalmente diferente desse mundo que eu vivo agora. Deus, Ele transformou minha vida. Mas antes que Ele transformasse minha vida, eu tive que passar por várias situações, várias provas. Eu sou um homem de 53 anos de idade.
Eu sou de uma família humilde, uma família pobre, de uma cidade chamada Borba, do Amazonas. Sou do interior de Borba. Borba é uma cidade do interior do Amazonas, né? Borba é uma cidade do interior do Amazonas. Aí você morava ainda dentro dessa cidade, mais no interior. No interior do interior. E eu quero te dizer que a minha família era muito humilde. E nós fomos para Borba e eu passei por uns processos na minha vida. Eu fui um homem que, a minha adolescência eu não tive uma criação assim. A minha mãe criava 9 filhos, minha mãe é mãe de 9 filhos. E ela não tinha a capacidade de educar esses 9 filhos da maneira certa. Porque 9 filhos, ela trabalhava muito. Trabalhava fora para sustentar os filhos. E os mais velhos passaram por mais situação, porque o que eles faziam? Eles trabalhavam fora também para sustentar a casa com a mãe, né? Com o pai. Meu pai já é falecido, eu tenho minha mãe ainda, graças a Deus que ainda tenho minha mãe. E eu quero dizer para ti, Ribamar, que a minha vida, ela foi crescendo assim. Eu digo assim, eu costumo brincar, que a família Maciel tinha uma ovelha negra. Quer dizer, ovelha negra não. Uma ovelha, ela não é negra. Eu acho que ela tinha um bode negro mesmo. Você está entendendo? Porque a ovelha não é para isso. A ovelha é para ser dominada pelos pastores, não é verdade? E eu não. Eu era um bode velho, eu era um bode negro. E a minha vida foi assim, eu fui me graduando no mundo. O mundo lá fora, o mundo do ímpio, eu fui me graduando. Eu experimentei a droga, experimentei a maconha, aí foi me graduando. Mas assim, você experimentou droga. Com quantos anos aí você entrou para esse espaço aí de droga, de entorpecente, e quantos anos você tinha? Eu comecei com 10 anos de idade. É mesmo? Eu era uma criança, eu não tinha orientação. Eu nunca tive uma orientação de alguém que chegasse comigo, conversasse comigo. E eu passei por essa situação por falta de conhecimento mesmo. E eu experimentei droga com 10 anos de idade. Foi o primeiro cigarro de maconha que eu fumei. E aí eu fui, como eu falei, eu fiz aquela faculdade. Ali eu comecei a estudar. Aí fez a minha faculdade e vim para Manaus. Aí em Manaus eu fui me graduando. Aí eu fui para maconha, eu fui para pedra, fui para cocaína e foi para todo tipo de droga. Eu tenho um cunhado que ele falava para mim um tempo quando eu estava no vício, ele falava para mim que eu era um clínico geral, todo tipo de droga eu usava. E o que eu quero dizer é que eu passei pela situação. Eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma esposa, eu conheci minha esposa com 19 anos de idade. Eu tenho 34 anos vivendo com ela. 34 anos de casado? De casado. E eu vivo com essa minha esposa há 34 anos. Minha esposa é linda, cara. Pode não ser linda para os outros, mas para mim ela é maravilhosa. Você está entendendo? E é uma esposa muito inteligente, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola os destrói. E eu arrumei uma mulher sábia. A minha mulher nunca se envolveu. A minha mulher que, através dela, através de Deus na vida dela, que ela foi me tirando, foi me orientando, por aqui, não é por aqui, menino novo. Minha esposa tem no tempo que eu conheci ela, tinha 23 anos. E eu tinha 19. E ela era mais madura e ela vinha me orientando e tal. E não sei se vocês lembram o tempo em Manaus, quando tínhamos aquele tempo de galera, né? Sim. Em 91. Era esse negócio de galera. E eu estava quase me envolvendo praticamente nesse meio deles. Nessa época você morava em Manaus? Morava em Manaus. Eu morei 12 anos na Vila da Prata, junto com minha esposa. E aí eu vim para Presidente Figueiredo. Isso aí nos anos? 90 eu vim de lá. Nos anos 90, né? Eu conheci minha esposa em 91. Ah, tá. Nos anos 90. Eu acho que 2000 eu vim para Presidente Figueiredo. Edilson, e você conheceu sua esposa, né? Azul. E você envolvido com esse tipo de situação. Sim. Como era assim o relacionamento de vocês? Assim, o relacionamento conjugal, né? Sim. De vocês, a convivência, dentro né? de casa, dentro de né? casa. Eu vou te explicar uma situação. As pessoas falam que o malandro que é malandro, ele não bate mulher. Sim. Tá entendendo? No mundo, esse linguajar. Mundo de lá, né? Esse mundo de lá é assim, o malandro que é malandro. Vagabundo bate mulher. O malandro não bate mulher.
eu me tornei um malandro naquele mundo. Sim. Porque eu respeitava a minha mulher, eu podia me drogar, eu podia beber, eu podia fazer tudo, eu cantava em som ao vivo por aí no mundo aí, mas minha mulher eu colocava em primeiro lugar ali, você está entendendo? A minha família em primeiro lugar. Eu sempre botei na minha cabeça que se eu me juntei com uma mulher, eu tenho que ser o protetor dela. Para chegar nela tem que passar por mim. Se alguém quiser fazer uma maldade para ela, tem que passar primeiro por mim, tá entendendo? E a minha mulher nunca recebeu um empurrão meu. Ela nunca recebeu um empurrão meu, ela nunca pegou um tapa meu ou algo parecido. E palavra de ofender, palavrão de ofender a mulher, não. Eu sou um cara muito rude, eu era um cara muito rude, muito ignorante. Mas na rua com os outros eu era brabo, eu fazia isso, fazia aquilo, mas dentro da minha casa era outro clima, era outro. É por isso que eu acho que eu vivo há 34 anos com a minha esposa, tá entendendo? Porque alguma virtude eu tinha, tá entendendo? Não era só aquele homem que se drogava, que chegava tarde em casa, mas aquele homem que vinha para casa e valorizava o que você tinha naquele momento. E só o que eu podia oferecer para ela era amor mesmo, porque eu não tinha dinheiro, tá entendendo? E literalmente aí, vivia de amor. Literalmente. E aí o que aconteceu comigo? Aconteceu umas situações entre nossas famílias, da família dela e a minha família, e comigo, e eu peguei e saí de lá e vim para Figueiredo. Nesse tempo eu mandei minha esposa para Manaus com meus filhos. Você veio para cá para trabalhar? Sim, eu vim para cá para trabalhar. E eu falei para ela, amor, eu vou para Presidente Figueiredo, eu vou trabalhar, depois de 3 meses eu vou alugar uma casa, vou mobiliar ela todinha, quando foi 3 meses eu mando de chamar. Tá bom, e eu fiz isso, realmente. Quando foi 3 meses eu já tinha casa alugada, tinha geladeira, tinha fogão, tinha tudo. Isso aí, quando você chegou aqui em Figueiredo, você ainda estava envolvido nessa questão das drogas, desses vícios? Foi aqui que eu fiz minha pós. Ah, velho. Foi aqui que eu fiz minha pós-graduação, quando eu saí de Manaus. Porque muitas vezes a gente diz assim que é o local que tá te prejudicando. Muitas vezes você fala que é o local que deixou você cair, o local que fez isso. Não, meu irmão, não tem nada de local. É tipo o crente que vem para a igreja e diz que essa igreja não é legal, vai para outra igreja não é legal. Não é isso. O problema não está na igreja, o problema está em si próprio, na gente própria. Tá entendendo? E o problema não estava na cidade que eu morava, ou cidade que eu fosse. Para onde você for, você vai levar esse seu problema, se você não excluir ele da sua vida. E foi o que aconteceu comigo. Eu vim para Presidente Figueiredo e continuei no mesmo processo. Eu lembro, Ribamar, que uma vez eu vou contar uma pequena história para ti aqui, para vocês, e para vocês que estão escutando, para edificar a vida de vocês. E eu atravessei um rio, fazia muito tempo que eu tinha um amigo, eu tinha 3 amigos, 2 amigos só. Era 2 amigos que eu não vou citar nenhum nome. E aí eu fazia muito tempo que eu não via um, e aí ele ligou para mim. Eu não sei como que ele descobriu meu telefone. Nesse dia tinha ido eu e minha esposa para Manaus, para casa da minha filha, e nós estávamos lá. Quando o telefone toca, eu atendi. Ele me chama de Maninha. Ele disse, ei Maninha, tá onde? Eu digo assim, rapaz, eu tô aqui na Alvorada. Ele disse assim, rapaz, eu também tô aqui. Eu disse, tu tem que ir, olha como o inimigo é. Tá entendendo? Ele disse mesmo assim, eu tô na rua 17, eu digo, eu tô na 7. Isso lá na Alvorada? Lá na Alvorada. Quase na mesma rua mesmo. Uhum. Ele disse, eu tô indo aí contigo. Ele estava numa moto grande, bonita, que ele estava com dinheiro, ele é empresário. E ele parou lá comigo, foi lá comigo, me abraçou e tal. Disse, vamos embora ali comigo. E eu fui com ele. Quando chegamos lá, cara, ele já chamou um traficante lá, já pegou um produto lá e já me entregou na minha mão, e eu ele disse, bora lá para o outro lado do rio, eu tenho um flutuante lá, cara. Tem 2 flutuantes lá, tem um caseiro lá, bora pro lado. Eu digo assim, bora, meu irmão. Eu estava naquele mundo, cara, de recusar nada. Tá igual as pessoas que... Eu costumo dizer que quando a pastora liga para Nazaré, ela diz assim, Nazaré, vem aqui comigo. Ela disse, estou indo lá, pastora. Eu digo assim, quando a pastora diz oi, ela diz aonde? É que tá difícil? E eu nesse mundo da droga estava do mesmo jeito, cara. Tá entendendo? Aí eu digo, bora, fomos para o outro lado do rio. Cara, quando nós chegamos lá, ele comprou R$300 de 100 reais de maconha, 300 de pedra e 500 reais de cocaína.
O que eu ia... Se nós, só na ida daqui para lá, se a polícia pega, nós já estava preso. Você está entendendo? Mas Deus, ele transformou minha vida mesmo. E ele já tinha um plano na minha vida nessa ida daqui para lá. E quando eu cheguei lá, nesse tempo a minha mulher estava passando pelo processo aqui em Figueiredo, eu passei uma semana lá, ela veio logo embora e me deixou para lá. Sim. Cara, Ribamar, olha essa história. Ela chegou aqui, ela foi na igreja, numa igreja que ainda não era Missão Global, ela frequentou uma igreja, e aí quando ela falou isso, que o pastor falou lá, disse, olha, Deus pode realizar seu sonho. Tudo que você pensar, Deus realiza. Disse para ela. Disse para ela, se você fizer com fé. E no pensamento dela, ela disse-me assim, o único desejo que ela queria é que eu parasse de me drogar e de beber. Quando eu cheguei aqui, eu falei mesmo assim, eu cheguei, ela estava deitada, minha mulher nunca foi de se alterar. A minha mulher nunca me tratou mal na frente de amigos, por mais bebida que eu esteja. E ela nunca foi, a minha mulher sempre foi mansa. Eu sempre falo para ela que ela é mansa. Tá entendendo? Uma mulher que não fala alto, não discute. Se alguém for gritar com ela chora. Tá entendendo? E aí eu cheguei com ela e falei para ela. Eu disse mesmo assim, eu falei, quando eu cheguei, eu disse, e aí, amor? Ela disse, tudo bem. Eu digo mesmo assim, sabia que eu vou realizar o desejo do teu coração? E ela disse para ela? Falei para ela, ela disse mesmo assim, e qual é o desejo do meu coração? Que eu pare de me drogar e de beber. Ela disse, tu já me prometeu tanto isso, cara, que eu nem acredito mais. Eu digo, mas essa daqui é a minha palavra final. Mas Deus já vinha falado comigo. Ribamar, na hora que eu estava me drogando lá, eu sentei na beira do flutuante, olhei para dentro d'água e vi meu reflexo dentro d'água assim. E eu fiquei olhando e veio uma voz para mim, mas uma voz nítida, tão especial. Ele disse-me assim, até quando isso vai acontecer na tua vida? Tá entendendo? Quando eu cheguei em casa e que eu falei isso para ela, eu estava consciente do que eu estava falando e tinha absoluta certeza do que eu queria. Aí ela disse, ela tinha falado aquilo, eu disse, tá bom. Eu também não falei muita coisa e nós ficamos de boa. Antes de vocês casarem, né? Ela já sabia, assim, desse seu outro lado, dessa segunda vida, vamos dizer assim. Não. Né? Não, né? Não, porque eu acabei de falar para vocês que eu era uma ovelha negra, um bode negro, né? Ah, tá. E então o homem até que o casamento ela não sabia, né? Não, a minha esposa, ela veio descobrir o que eu fazia depois que nós já estávamos juntos. Você tá entendendo? De certa forma você ocultou isso dela, né? Sim, porque o cara que vive na droga, Ribamar, na droga, na bebida, uma leva a outra, ele é mentiroso. Fala que tem um ditado, não, é bíblico, o pai da mentira é o diabo mesmo, né? E nesse tempo eu mentia muito, eu era mentiroso, eu manipulava os outros, tá entendendo? Por coisas besteira, Tinha prática, tinha o prazer, né? Tinha, eu tinha facilidade de aprender as coisas do mundo, de enganar os outros, tá entendendo? Nunca meti uma arma na cabeça de ninguém, mas tipo estelionatário. Já que ela perguntou aqui, sobre essa situação aí, de você ter ocultado nessa verdade dela, e quando ela soube, descobriu, você já estava junto, e aí? Cara, aí foi uma guerra, eu com ela. Ela descobriu... Tá sem jeito. Não, já tava, eu acho que eu já tinha me apaixonado por ela mesmo, e ela já tinha se apaixonado por mim. E aí, o bonito dessa história é que nunca ela me deixou. Nunca ela me abandonou, tá entendendo? Por mais errado que eu estava, não me abandonava. Mas aí que eu volto naquele assunto. Se você é bem tratado, quando você uma pessoa te trata bem mesmo, você sente amor pelaquela pessoa. Um amor mesmo grande, né? E eu acho que era isso que ela sentia por mim, porque ela nunca viu eu gritar com ela, bater nela, fazer algo parecido. E é isso. Quando ela descobriu... É uma realidade que as pessoas relatam, né? De quem vive uma vida, né, drogado, uma pessoa violenta e bate nas pessoas. E a realidade é que muitos fazem isso. Muitos fazem isso. Mas o que eu quero chegar é que a minha mulher, ela não largou, Deus, esse plano Deus já tinha escrito. Tá entendendo? E quando é que você sentiu assim desse encontro com Deus?
você teve esse encontro, assim, parada, é aqui, foi aqui que eu me encontrei com Deus, é aqui que Deus está buscando, assim, que eu devo deixar aqui essa vida que eu levava. Qual foi, assim, um ponto crucial, assim, que você disse, pã, foi aqui que Deus apareceu para mim? Foi, quando aconteceu isso, Egli Ribamar, quando aconteceu isso, foi na hora que eu estava olhando meu reflexo na água. Quando eu olhei para a água, que eu vi que nitidamente eu escutei aquela voz. Quando eu saí de lá, quando eu parei de fazer aquilo que eu saí, tirei meu rosto lá, na mesma hora eu parei. Na mesma hora eu parei. Eu cheguei com o pessoal que estava lá, eu digo, meu irmão, é o seguinte, ó, me atravessa para o outro lado do rio aí, que a partir de hoje eu não me drogo mais não. Falei assim mesmo. E esse meu amigo, ele falou mesmo assim para mim, como é que é? Eu digo, a partir de hoje eu não me drogo mais, né? E ele era tão louco, eu era tão louco que ele tinha um revólver, ele botei o coldre aqui e botava o revólver aqui. Ia do outro lado do rio. E nós estávamos lá, parece aqueles pistoleiros, tu tá entendendo? Todo confiado. Quando Deus falou aquilo comigo, eu tirei esse coldre que estava aqui com a arma tudinho, foi lá, entreguei de tá aqui, mano, só quero que tu me leite do outro lado do rio. Aí você já tinha aí os seus 40 anos, não? Ou não? Eu já tinha mais. Eu tinha em torno de o quê? Uns 45 anos, por aí. Aí, o que acontece? Aí eu peguei, ele disse mesmo assim pra mim, sério mesmo? De sério, então bora fazer o seguinte, ele falou pra mim. A partir de hoje, nenhum de nós dois, ele me respeitava como amigo e eu respeitava ele como amigo também. E ele disse, a partir de hoje, nem eu e nem você se droga mais. A droga que tinha lá, tinha uns Ele lá, disse pra você? Foi. Ele tinha um monte de droga em cima da mesa. E rapaz, ele foi lá, ele pegou aquela droga todinha que estava em cima da mesa, juntou todinha assim, os caras que estavam viciados lá, que não queriam, ele jogou tudo dentro d'água. Tudo dentro d'água. Na mesma hora, ele jogou tudo dentro d'água. Ele disse-me assim, bora se arrumar, que eu também quero sair fora. E nós pegamos, ele me trouxe. Foi aí que eu fiz essa viagem, mas porque Deus já tinha colocado no meu coração isso. Eu já cheguei aqui, foi o tempo que eu falei para a Nase sobre essa situação, para minha esposa sobre essa situação. E desde lá. Pois é, olha aí só. Você teve essa decisão, eu não quero mais me drogar, tá bom, por hoje chega é final, eu estou encerrando essa minha carreira, essa minha trajetória, e esse seu colega também tomou essa decisão aí. Para onde ele foi? Você tem noção de onde ele esteja hoje? Hoje, se ele tomou uma decisão com Jesus Cristo? Hoje eu não, ele não, a vida dele piorou. Você sabe por quê? Porque em Manaus ele era empresário, ganhava muito bem. Quando foi um tempo, ele veio na minha casa, ele veio aqui. Quando chegou na minha casa, ele namorou comigo dentro da minha casa. Ele largou a empresa na mão do irmão, largou tudo por causa do vício, ficou sem nada, trouxe uma moto bonita, a moto dele, chegou aqui, ele vendeu essa moto aqui em Figueiredo. Ele morou dentro da minha casa. Para ele viajar, esse meu amigo, eu tive que dar roupa de fio porque ele foi para Curitiba, pro lado da família dele, né, da mulher dele, que tinha ido para lá. Os filhos dele moravam lá. E ele se destruiu, mas não foi, que quando ele chegou, eu já estava lá, já servia a Deus. Quando ele chegou, eu já estava na missão global da fé. Nilson, me responde uma coisa aí, cara. Você diz aí para sua esposa, a partir de hoje eu não me drogo mais. Como você já tinha feito outras promessas antes, ela não acreditou. Mas aí a partir do momento que você se ajoelhou lá, tomou uma decisão com Jesus Cristo, aí qual foi a reação dela? Eu não sei se você já imaginou, porque quando o cara fala assim, o cara que já a mulher já não acredita, ela quer ver resultado. Ela não quer promessa, ela quer resultado. Ela não quer que tu prometa, ela quer que tu cumpra. E aí eu não falei mais nada, e eu parei. Eu parei e comecei a ir para a igreja. Isso já junto com ela? Junto com ela, nós dois juntos, todo tempo. Quando passou um tempo, eu acho que já estava com uns 6 meses, aí ela começou a acreditar que Deus tinha me transformado. Deus ele já fez coisas na minha vida, na minha família, que eu nunca pensei que um dia isso ia acontecer na minha vida. Um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida foi me tirar da droga. É difícil, né? O outro milagre que Deus fez na minha vida foi quando
foi quando ele curou minha esposa. Ele não fez na minha vida, fez na minha vida, porque nós somos só um corpo. Aham. Quando ele curou minha esposa. E ela estava doente de quê? Ela tinha um problema de coração, ela ia fazer um transplante, ela ia fazer uma ablação, né? No coração. E aí, Essa é boa. quando nós fomos para o médico, marcou tudo, nós fomos na igreja lá e o pastor disse, pastor, está marcada a cirurgia da minha esposa agora final do mês e tal, pastor, então vamos fazer uma coisa de oração e tal, então vamos. E nós fizeram e nós fomos para Manaus, mas foi no dia certo nós fomos para Manaus. Cara, quando nós chegamos lá, Ribamar, o cara quando é recém-convertido, eu digo mesmo assim que Deus, Jesus ele trabalha de uma maneira especial para cada um tem Tem a sua experiência. tem sua experiência. Nós chegamos em Manaus, o pastor falou aqui, foi um apóstolo que falou e disse mesmo assim, não, porque ela vai ser operada, e o apóstolo disse mesmo assim, Deus mandou te dizer que nem que ele tenha que fechar o hospital, mas você não vai ser operado e que ele já te deu a cura. E Disse para ela. para ela. E a minha mulher, ela não, amém, mas no fundo não estava acreditando no milagre dela. Aí nós fomos para Manaus. O Delfino Aziz tinha sido acabado de inaugurar. Estava um hospital todo equipado, todo padrão, e ela ia se operar lá. Quando nós chegamos num dia, o pronto-socorro não estava fechado. Estava fechado, literalmente fechado. E não era só o fechado, estava o Hospital da Mulher que fica do lado do 28 de agosto, como é que é? O Instituto da Mulher. E nós fomos para lá, ela não acreditou, ela disse, não, bora, que ela começou a chorar e nós fomos lá para o Instituto. Quando chegamos no Instituto da Mulher, porque é um rodízio de médico ali, né? O rodízio. E é muito difícil mesmo médico, tu pegar o mesmo médico. E olha como é que Deus fez. Ela, quando chegou na vez dela, foi o mesmo médico que atendeu ela tempos atrás. E aí ela disse mesmo assim, ela disse, doutor, a senhora lembra de mim? Ele disse, não lembro não. Aí ele disse, pois é, eu sou aquela menina assim do fluxo de sangue e tal. Ele disse assim, ai, como é que tá? Aí e o coração? Aí ela disse assim, tá daquele jeito, doutor, eu tô precisando me aparecer. É verdade, realmente, todos os hospitais estão fechados por causa que não tive pagamento, não sei o que e tal. E aí, o que eu disse? Daí eu só na minha aqui imaginando, tudo é Deus que está fazendo, mas minha mulher ainda está dura. Aí eu digo, ele disse assim, então bora fazer o exame lá, depois foram fazer o exame. Ela estava tomando um tipo de uma injeção, não sei se foi o nome da injeção agora, mas ela estava para criar sangue, né? E ela estava tomando, porque o sangue dela estava muito baixo. Minha mulher tinha um problema, tipo da mulher do fluxo de sangue. Ela passou 9 meses sangrando. Né? E aí, cara, bicho, daí quando ela pegou e o médico foi ver lá, ele disse assim, se tiver com 36, dona Nazaré, a senhora pode até doar sangue. Ela não chegava, estava em 14 dela. Rapaz, quando ele foi lá, ele disse assim, não, seu sangue está normal. Ele disse, e bora ver o negócio do sangramento? Daí ela disse, bora. Daí foi lá ver o sangramento, ela disse, eu não sei, dona Nazaré, a senhora é cristã? O médico falou dele, ela disse, mas sou. Ela disse, então, agradeça esse seu Deus aí, ó, porque não sei quem foi que aconteceu, mas a veia grudou uma na outra, não tem sangramento mais nenhum, que ela estava de fralda, ela tirou a fralda, estava limpinho. E eu digo mesmo assim, aí ela começou a chorar, desesperada, porque ela sabia que era dela, aí lá que ela sentiu que foi Deus que tinha estava fazendo a obra, né? A obra na vida dela. E eu sempre agradeço a Deus por isso. E isso foi um dos milagres, uma das coisas mais perfeitas que Deus fez na minha família. Foi me tirar da droga e curar minha esposa. Eu acho que Deus olhou para mim assim, com minha esposa, e disse assim, eu acho que vocês têm muita coisa ainda para fazer nessa terra, por isso eu vou ter que trazer vocês aqui. E Nilson, e com relação assim, os seus filhos aí, porque como você estava casada, ainda vivia nessa vida aí de drogas, e aí como era o relacionamento aí com seus filhos, como é que eles encaravam você, olhavam, via você, porque eu acho que os seus filhos sabiam dessa sua vida, né? Como é que você, como é que eles viam você aí
uma pessoa que era um pai de família, mas que de certa forma estava envolvido com essas práticas aí que não é nada, né, agradável para um filho ver, né, o pai. Sim. Eu sou assim, muito bom de puxar esse assunto, porque o filho da gente, ele sempre, o pai sempre quer que o filho tenha um caminho correto, um caminho reto, né? Só que eu tinha uma diferença de muitos. Meu filho nunca me viu me drogando, nenhum dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, nenhum deles me viu me drogando. Meu filho nunca me viram fumando dentro da minha casa. Eu fumava cigarro. Mas até as pessoas, meus amigos, quando eu levava, que queriam acender cigarro dentro da minha casa, aqui não, mano. Lá fora, dentro da minha casa ninguém fuma não. Eu fumo, eu respeito minha casa, porque tu vai ter que respeitar a minha casa. Tá entendendo? Eu era meio bruto assim mesmo, do jeito que eu tô te falando, Ribama. Eu tô aprendendo muito com Deus, Ele tá me tratando muito sobre isso. Mas meus filhos, eu nunca deixei meus filhos pegarem no meu pulso. Eu botava alimento, eu era provedor da minha casa, era um cara errado, um cara que andava no erro que eu digo que é a droga, a bebida, mas eu nunca dei um tapa no meu filho, nenhum deles. Eu nunca bati em algum dos meus filhos. E o que eu fazia com eles? Eu chegava em casa e eu cobrava, porque eu tinha direito de cobrar. Eu digo assim, nenhum deles apontava, o senhor é viciado? Não, todo mundo me respeitava da maneira que eu era. E eles sabiam, porque eles já eram adultos, meus filhos. A Poliana já era adulta, a Nayara já era adulta, o Nilcinho já era rapazinho, tá entendendo? Mas ele me respeitava como pai mesmo, como provedor da casa. Só que eu me arrependo muito. Eu oro para Deus, até hoje eu oro para Deus, as minhas orações são para Ele, e eu falo na minha oração assim, Senhor, que meus filhos nunca puxem para mim, nunca puxem para o pai deles, porque todo filho é imitador de pai. E eu nunca pedi isso para Deus, para Ele fazer isso. Sempre eu pedi, Senhor, que meus filhos nunca puxem para mim. Porque se eles não puxarem para mim, meus filhos nunca vão usar droga, nunca vão fumar cigarro e nunca vão beber. Vocês estão entendendo? É isso que minha oração peço para Deus. Agora, depois de convertido, depois de aceitar Jesus mesmo, depois que eu estou na Missão Global, a Missão Global me ensinou muita coisa. Está me ensinando muita coisa. Eu oro para Deus, Senhor, agora sim, eu queria que você desse para meu filho o caráter que eu tenho agora, não no meu passado, mas no meu presente. Você está entendendo? E é isso que eu falo, que meus filhos, até hoje, eu acredito que meus filhos não reclamam, nós passamos por necessidade, mas eu lutava para alimentá-los. Todos, meu filho e minha esposa. Sempre eu trabalhei para alimentar eles. E sempre eu coloquei minha família, sempre coloquei minha família em primeiro lugar de tudo. É bonito ver assim a história, porque ouvindo a tua trajetória a partir dos 10 anos, né? Iniciou, dos 10 anos até hoje, a gente pode ver que a partir do momento que você entrou, mas Deus já estava olhando a tua libertação lá na frente, sim, né? Que lhe deu uma mulher sábia, apesar de ainda até o momento não ter, né, conhecido Jesus, mas ela esteve com você, não te virou as costas, ela soube ser uma companheira, né? Os filhos, sim, apesar de saber a sua vida, eles não entraram nela, né? Então, em a tua trajetória, a gente pode ver o que Deus, né, estava agindo e vendo para hoje você estar aqui, né, compartilhando com a gente as suas vitórias, né, para que a gente possa, você que está aí assistindo, saber que, olha, a história dele foi desde os 10 anos, então, até hoje, com 40 e poucos anos você aceitou Jesus, tomou a decisão. Então, é sim possível você sair dessa vida, né? Tomar uma decisão com o nosso Jesus e seguir e viver essa vida que hoje ele vive, né? Com a sua família, com seus filhos, né? Quantas vezes você já não pensou, eu não tenho mais jeito, eu não vou conseguir sair, né? Mas está aqui a unição para lhe dizer que é possível, né? Hoje você está cuidando de vidas, porque é o que ele faz hoje, né? Não é só a família, não é só o lar dele, é as pessoas que hoje cercam ele, que veem, olha, não, ele venceu, então eu posso vencer, né? Então, não deixe de acreditar, você pode, creia que Deus também está cuidando e está preparando um caminho, um escape para você,
né? Basta que você olhe, porque ele olhou o reflexo dele, né? E ouviu a voz do Senhor dizendo: vem para mim, que eu já tenho algo preparado para você. Essa trajetória toda que você seguiu até hoje fazia parte do meu plano para você, né? Então você também pode estar aqui, né? Um dia compartilhando o que hoje você está assistindo e compartilhando a sua vitória com a gente. Vai estar sentado aqui, né? Testemunhando. Isso, testemunhando do que Deus fez. Gente, só assim para a gente encerrar aqui, eu queria fazer uma pergunta, que você deixasse uma dica. O que você diria para os jovens hoje? A gente vê que o jovem hoje, né, essa questão das drogas, ela tomou uma proporção assim, que os governos não sabem o que fazer, né, que a sociedade fica assustada ao ver assim, toda essa proliferação das drogas em todos os cantos, né? O que você diria aí para os nossos jovens, né? O que eles podem estar fazendo aí para ter suas vidas transformadas também, para largar essa situação aí de vício e tal? O que você diria para os nossos jovens hoje? Bom, meu querido, deixa eu falar. Eu vou falar para você que está nos assistindo, para jovens, não só para jovens, mas eu estou falando para pai de família que ainda está nesse mundo. Você está entendendo? Primeiramente, a gente tem que ter a nossa própria personalidade. Está entendendo? Porque muitas das vezes o que acontece é que tem pessoas que dizem assim: não, eu não sou influenciável, ninguém faz na minha cabeça, ninguém vai na minha cabeça, ninguém faz isso. Eu vai. Faz. Eu disse assim: todo mundo é influenciável. Todo mundo é influenciável. Se você dizer que você não é influenciável, você é influenciável. Você está entendendo? Então você faz o seguinte: você quer mudar de vida, você quer mudar sua trajetória da droga. Eu lembro que uma vez um amigo meu falou mesmo assim para mim: Nilson, como foi para te sair da droga? Eu disse mesmo assim: foi Deus, cara, que fez eu sair da droga. Deus, cara. E sem Deus? Eu digo: cara, sem Deus tu não sai nunca. Ele disse assim: como é que eu não saio? Tu não sai sem Deus, cara. Tu não vai sair sem Deus. Eu tenho amigos meus que foram para a clínica de reabilitação. Passaram 6 meses lá. Quando saíram, depois de 3 semanas, caíram na droga de novo. Eu digo: sabe por quê? Por causa que ele não teve um ensinamento, ele não teve uma base espiritual. Ele estava ali carnalmente, ele estava ali no pensamento dele do querer humano. Do querer humano. Ele não queria o espiritual. A partir do momento que tu aceitar o espiritual na tua vida, aí tudo vai se transformar. Tá entendendo? Tudo se transforma. Porque o teu caráter vai mudar. Eu não tinha caráter, eu não tinha responsabilidade, eu não tinha tudo. O demônio tirou tudo de mim. Tudo. Me humilhou o que ele pôde. Só que eu tenho um Deus, estou falando para você que está aí, eu tenho um Deus, você também pode ter esse Deus, tá entendendo? Se você está no vício, se você está na droga, na prostituição, na bebida, você tem um Deus que ele restaura, ele cura e liberta. E eu quero dizer mais uma coisa para você: tenha a sua própria personalidade, coloque sua vida na mão de Deus, porque sem Ele a gente não vai em lugar nenhum mesmo, tá entendendo? Eu estou falando para você jovem, para você pai de família, que ainda está nisso. Assim como Deus transformou minha vida, Ele vai transformar a sua também, tá bom? E é isso mesmo. Muito bem. Nós conversamos aqui com o Nilson, conhecido como Nilson, que Deus fez maravilha na vida dele. E nós agradecemos a ele por ele ter disponibilizado um pouco do seu tempo para vir aqui compartilhar conosco das maravilhas que Deus tem feito na vida dele. Tá? E com certeza, o nosso desejo do nosso coração é que o testemunho dele, tudo que ele falou, tudo que foi tratado aqui possa edificar a sua vida. E você possa ser tocado, possa ser transformado, Deus possa entrar na sua vida e fazer coisas tremendas, coisas maravilhosas que só Deus pode fazer. Sim. Então, nós agradecemos a você pela sua audiência, pela sua participação aí, estar nos ouvindo, né? Sua paciência está nos ouvindo, tá? Eu queria que você compartilhasse com seus amigos, como eu falo sempre, que a sua participação ela é importante. É uma forma de você
está fazendo com que esse espaço cresça, chegue em mais pessoas e pessoas possam ser transformadas por esse projeto, tá bom? Que é o nosso podcast, show de entrevistas, que nós tivemos aqui hoje, essa alegria de ter essa figura aqui tão maravilhosa, aqui o Nilson, tá? Fique com Deus, um beijo no seu coração. Na próxima semana nós vamos também estar aqui para compartilhar com você mais um testemunho de fé, mais algo que venha edificar a sua vida, tá bom? Fique com Deus. Amém? Bem, pessoal, tchau, até a próxima. Que essa entrevista, o testemunho do Nilson, possa trazer esperança ao seu coração, né? E você que tem um parente que ainda está nessa vida, continue orando, não desista, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau.